Obrigada pela participação de vocês, né? Queria fazer um agradecimento especial aos nossos amigos aí, parceiros da Crédito Iguaçu, né? O Diego e o Edilson, né? A gente já se considera como amigos, né? Porque a gente tem feito um trabalho bem interessante com a Crédito Iguaçu de longa data. Então, já de antemão, já venho agradecer. Acho que é muito rico essa intercooperação, né? É muito rico a gente falar um pouco do quanto resultado a Crédito Iguaçu está tendo, com um assunto tão delicado no momento que é o assunto de recuperação de crédito, não é mesmo? Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente começar o nosso bate-papo. E já a gente já iniciar aí o nosso café com performance, tá bom? Bom, acho que vamos começando, depois a gente vai entrando aí o compartilhamento e vocês vão acompanhando aí a nossa tela. A ideia aqui hoje é a gente fazer um bate-papo mesmo, né? Entender o cenário que a gente se encontra hoje. A recuperação a inadimplência é uma realidade que ela existe, né? Ela não é mais algo que a gente possa dizer que ela não exista, ela já existe, né? E a gente vai falar um pouquinho como que a gente consegue tornar isso um pouco mais humanizado e estratégico para a cooperativa. É super importante quando a gente fala em resoluções que regem a cooperativa, o formato que a cooperativa atua. É super importante que a gente olhe para a recuperação de forma um pouco mais humanizada, né? Que a gente consiga realmente definir quem é o nosso público, qual o melhor formato que a gente vai conversar com esse público, qual é o melhor formato que esse público aceita a recuperação e como que a gente torna isso de uma forma mais leve. É isso que a gente vai trazer um pouquinho para vocês hoje e até com a experiência da Crédito Iguaçu, tá bom? Ah, a gente sabe hoje que o cooperativismo cresceu, né? Ele já se tornou uma confiança para as pessoas procuram a cooperativa, as pessoas procuram as cooperativas para se sentirem mais seguras, para se sentir parte. E aí, com esse novo desafio aí que a gente vem encontrando, a gente não pode perder a essência do cooperativismo, né? E aí, por que a gente está falando disso hoje? A gente está falando disso hoje porque é um risco para a cooperativa quando a gente fala na questão da recuperação de crédito, né? A cooperativa hoje ela tem que pensar, quando ela vai fornecer um crédito para o cooperado dela, ela tem N coisas que ela tem que olhar na sua volta para que ela não entre já nesse cenário com risco. Então, tem muita coisa que ela vai ter que olhar, toda a parte de relacionamento, toda a parte de gestão, o passado daquele cooperado. Então, tem uma pesquisa de risco que ela tem que fazer já na concessão do crédito. Então, quando a gente fala na recuperação do crédito, ela começa lá atrás, né? Quando a gente concede o crédito para a pessoa. Porque se a gente conceder um crédito já pensando que essa pessoa, que esse cooperado pode entrar em risco, a gente pode ter problema no futuro. Então, é uma linha de raciocínio hoje de ponta a ponta, desde a hora que o cooperado entra na cooperativa, né, até a hora se ele acabar se tornando inadimplente. Então, a gente tem que ter um processo longo a ser feito durante esse período. E qual é o panorama hoje? Eu falei que o cooperativismo cresceu, né? Hoje a gente tem mais de 18 milhões de cooperados dentro das cooperativas, a gente tem mais de 900 bilhões de ativos rodando dentro do cooperativismo. Então, assim, é muito legal ver isso, é super importante. O cooperativismo é a força de confiança hoje dentro do nosso país, mas isso também traz um desafio enorme, né? Porque as pessoas se sentem parte quando ela entra como cooperado,
e não é porque ela é parte, porque ela se considera integrante daquela cooperativa, que ela não é um cliente aí, um cooperado de risco. Então, ela vai ter que, a gente tem que ir olhando isso de forma, e sempre olhando os pós e os contras dentro desse universo, né? E aí eu trouxe um pouquinho do panorama da inadimplência dentro do nosso país, né? Hoje a gente tem 83 milhões de brasileiros inadimplentes, nós temos 79% das famílias dentro do nosso país possuem dívida, tá? E a média da dívida é R$ 6.800. Então, o cooperativismo cresceu, mas junto ele traz aí um crescimento enorme da inadimplência, né? O nosso país está vivendo um momento onde a inadimplência ela já é uma realidade, ela já existe. E a questão aqui, que a gente vai falar um pouquinho, é como que a gente reage a ele, da melhor forma possível, né? A gente tem resoluções, né, que estão aí, que estão do lado da cooperativa. Então, a resolução ela 4966 ela veio e ela muda toda a forma da gestão de risco da cooperativa, né? Ela não é uma mudança só de uma regra contábil, ela é uma mudança no todo da gestão de risco, né? Ela começa lá atrás, quando o risco aparece, e a cooperativa ela tem que se proteger disso. E por isso que a gente fala desse universo que é de ponta a ponta, né? Desde a hora que o cooperado entra hoje na cooperativa até a hora que ele pede um crédito. Então a gente tem que olhar tudo isso, porque a resolução ela exige que a gente se antecipe e se proteja enquanto cooperativa, né? A perda antes era uma perda incorrida. Hoje ela tem que ser uma perda esperada, ela tem que ser uma perda que a gente calculou o risco disso, né? Então a resolução ela traz aí uma mudança bem grande e também a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá junto com o pessoal da Crédito Iguaçu, né? Nesse cenário, né, como que isso vai agir na prática, né? O que significa tudo isso na prática, né? A importância da gente conhecer o nosso cooperado, né? Então, a gente ter todas as informações na mão, ter todas as informações dos birôs de mercado, trazer todas as informações para que a gente possa conhecer melhor o nosso cooperado. Antecipar, né? A gente já está falando disso desde o começo, mas antecipar alguns riscos. Automatizar o que dá para ser automatizado, né? A gente tem aí N formas de automatizar, a gente tem a própria inteligência artificial vindo a toda, e também é uma realidade, não dá mais para a gente fugir dela, né? Ela é uma realidade que existe e a gente tem que usar ela a nosso favor. É claro que até o tema do nosso café aqui é falar sobre como a gente faz isso de forma humanizada. Mas a gente não pode, a gente tem que usar a tecnologia como meio. A tecnologia ela tem que vir para nos ajudar nesse processo. A interação com o cooperado, ela sempre vai existir, né? O humano nunca vai deixar de existir. Mas tornar essa recuperação de forma humanizada não quer dizer que a gente não possa usar a tecnologia. A gente tem que automatizar sim e usar a automação e as tecnologias como meio de melhorar e trazer mais informação para que a gente possa ser mais assertivo nessa recuperação. Então, conhecer o cooperado, antecipar risco, automatizar processo, usar da inteligência e da inteligência artificial e da nossa inteligência humana, né? E preservar 100% do relacionamento com o nosso cooperado. Se a gente consegue antecipar algumas coisas, a gente não deixa o cooperado entrar na inadimplência, a gente consegue antecipar e ajudar o nosso cooperado. Então, com certeza, a gente preserva o relacionamento com ele. Decisões mais assertivas hoje, elas vão com certeza gerar cooperados mais satisfeitos e no futuro uma cooperativa mais forte. Então, a gente precisa olhar hoje e tomar decisões mais assertivas no agora, para que a gente realmente possa ter um resultado melhor lá no futuro, né? E quando a gente pensa na cobrança
preventiva, ela vai começar antes mesmo do atraso, né? A gente tem lá, primeiro, o cooperado saudável, né? Então, o cooperado, ele está em dia, ele mantém um bom relacionamento com a cooperativa. E aí, o que eu posso fazer quando esse cooperado está saudável, mas para ajudar ele a que ele não entre como inadimplente, né? Como ele não fica atrasado. Então, eu posso ter avisos para ele, porque muitas vezes o cooperado ele acaba atrasando o pagamento, porque ele acaba entrando no esquecimento, ou ele prioriza o que ele vai pagar. E se eu estiver lá na frente e eu conseguir mandar um aviso para ele antes de vencer, eu já estou na frente, porque ele pode fazer o pagamento. Ou se realmente naquele mês ele não vai conseguir fazer o pagamento, como que eu consigo fazer alguma negociação prévia com ele para que ele nem entre como inadimplente? Então, eu consigo fazer uma análise do comportamento dele, tá? Então, o que está acontecendo dentro da cooperativa, e para isso eu preciso de tecnologia para ajudar, né? E aí eu consigo fazer uma análise do que está acontecendo, do comportamento desse cooperado, para que eu possa ajudá-lo, né? Se eu entender o comportamento dele antes dele entrar de novo como inadimplente, eu vou conseguir ajudar ele antes, né? E aí por isso que a gente fala que a cobrança preventiva ela começa antes do atraso. Porque a gente está chamando de cobrança, mas ele nem é uma cobrança ainda, porque ele não entrou como inadimplente. Mas se eu consigo fazer algumas ações antes, ele, ele vai começar e ele muitas vezes nem vai entrar na nossa inadimplência. Então, fazer alguns lembretes amigáveis, e aí fazer uma negociação, e aí isso pode evitar, no final, a inadimplência. E aí a Crédito Iguaçu já está entrando nesse cenário, né? Ela já vai começar a atuar dessa forma e o Diego vai contar um pouquinho para nós também aí. Então, quanto mais cedo a gente começar, mais cedo a gente consegue resolver o problema que poderia causar no futuro, né? E aí, de forma resumida, o que é essa cobrança humanizada, né? É a gente olhar para a pessoa certa, no momento certo e pelo canal certo. Fazer uma proposta. Não adianta eu fazer uma proposta para o meu cooperado que ele não vai conseguir cumprir. Porque daí eu vou causar outro problema. Ele aceita aquela proposta naquele momento de desespero, e aí muitas vezes ele não vai conseguir cumprir com aquilo. E aí a gente vai ter de uma inadimplência, a gente vai ter outra e vai causar a gente não vai conseguir ser assertivo. Então, se eu conseguir falar com a pessoa certa, no momento certo, no canal correto, porque não quer dizer que se eu cobrar mais, se eu ligar mais, eu vou ter resultados melhores. Eu tenho que ser mais assertivo. E aí, às vezes, aquele cooperado não é ligação que eu vou ser assertivo. Eu mandando uma mensagem. Às vezes, ele não quer falar com ninguém. Pode entrar uma inteligência aí e fazer toda a negociação com ele, e ele prefere assim. Então, eu tenho que entender melhor, eu tenho que ter dados do meu cooperado que façam entender melhor qual é o momento dele e qual é a melhor forma disso acontecer. E aí vem a tecnologia, né? A tecnologia mudou, né? A gente tem um monte de tecnologias aí que pode ser usada a nosso favor. Então a gente tem que entender também qual é a melhor tecnologia. E aí entra o nosso papel, né? Nosso papel enquanto Nexo é entender o cenário da cooperativa e entender qual é o melhor formato para a gente ajudar vocês com a tecnologia ideal. Não adianta eu inserir um monte de tecnologia e estar com o meu processo também desestruturado. Porque se isso acontecer, eu vou automatizar o caos. E aí eu vou ter mais problema ainda. Então, esse é o nosso papel, junto com vocês, e por isso é um trabalho 100% feito a quatro mãos, onde a gente vai trazer formas para a gente ser mais rápido, mais assertivo e mais humanizado. A tecnologia ela não vai substituir nunca pessoas. Ela vem para potencializar o resultado e trazer um melhor resultado. Então, é isso que a gente vai entender junto que a gente precisa fazer para apoiar, né? A tecnologia ser no meio e o resultado e o relacionamento com
com o cooperado sempre vai ser o propósito da cooperativa. Né? Não dá para a gente falar assim, ó, não tenho mais cobrança, não tenho mais ninguém na nossa cobrança agora, e quem vai cobrar é a IA. Isso não existe. Né? Não existe em nenhum lugar, e principalmente quando a gente fala no propósito da cooperativa. Isso é inaceitável dentro de uma cooperativa, né? E aí eu trouxe aqui, assim, uma telinha, né, do como é um pouquinho de algumas das nossas soluções, só para vocês entenderem o quanto é simples. Então, a gente tem uma comunicação integrada via WhatsApp, onde a gente tem uma jornada de atendimento. Isso não quer dizer que eu só vou ter um bot falando com alguém, né? Em algum momento vai ter sim uma entrada de uma pessoa, em algum momento será necessário ter, mas aí a gente tem algumas grandes vantagens. A gente tem um atendimento 24/7, que um humano não consegue fazer, e que se para o meu cooperado é melhor ele falar com a cooperativa à noite, ele vai entrar e vai deixar a mensagem, e no outro dia alguém vai ver o que ele quer fazer, o que ele quer negociar. Então eu tenho lá um atendimento 24/7. Então, isso com certeza vai trazer mais eficiência, vai melhorar a experiência, e a experiência é o que encanta, né? Quanto melhor a minha experiência, mesmo no momento de dificuldade, onde eu tenho que negociar uma dívida, a experiência é o que vai encantar, é o que vai fazer eu escolher no final onde eu vou pagar primeiro, aonde eu vou escolher, porque assim, se eu tiver que escolher, se naquele momento o cooperado tiver, olha, eu tenho 3 dívidas e eu tenho que escolher, aonde ele for melhor atendido, aonde a experiência dele for melhor, com certeza é aonde ele vai primeiro, né? E é essa experiência que a tecnologia pode ajudar, tá? Aqui também uma telinha aí da nossa ferramenta, do Nextcope, onde vocês, enquanto cooperativa, vão poder acompanhar, né, que etapa aquele cooperado está, e aí, de forma automatizada, já fazer alguns disparos, algumas mensagens automáticas. Então, eu sei exatamente o que está acontecendo com o meu cooperado naquele momento, tá? Então, isso tanto para preventiva quanto para cobrança, na hora que ele entra realmente nos INADs, né? E aí eu começo a fazer alguns disparos. Então, eu faço só uma comunicação enquanto ele está antes de vencer, eu faço só uma comunicação até ele chegar no 7º dia, a partir daí eu começo a tomar algumas ações, e aí o Diego vai trazer aí uma super novidade que eles estão fazendo, já de forma automatizada também, tá? Então, eu trouxe só algumas telinhas para vocês verem. É claro que aqui a gente não consegue entrar fundo na ferramenta, não, e nem é esse o propósito, mas fiquem super à vontade de nos acionar, a gente faz uma agenda e eu mostro para vocês a fundo aí o que a gente consegue ajudar, tá? Pode passar? Pode passar, que a gente acabou já falando. Agora eu vou chamar aí o Diego e o Edilson, que estão aqui com a gente, que são da Cred Iguaçu, né? Para poder conversar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho para a gente aí o que eles têm feito. E eu peço para que vocês fiquem super à vontade. A gente vai fazendo um formato de bate-papo mesmo. E aí eu queria que vocês, quem já tiver pergunta, que já colocasse no chat e a gente vai trazendo o pessoal da Cred Iguaçu para ir respondendo. E se for a gente vai entrando com vocês, tá bom? Queria que vocês contassem um pouquinho para a gente aí, um pouco sobre a Cred Iguaçu. Edilson, Diego, contassem um pouquinho qual é o cenário da Cred Iguaçu hoje, como que vocês estão, para que a gente possa entender um pouquinho só rapidamente quem é a Cred Iguaçu e quem são vocês, né? Falasse um pouquinho quem são vocês aí. Bom, a Mari tem razão, tá? Quem chega primeiro na fonte bebe água limpa, né? Então é aquela história, recuperação de crédito
é um tema bem sensível, especialmente depois da 4966, né? Que eu brinco que eles vieram e penduraram o alvo lá na bunda da recuperação de crédito, né? Então fica todo mundo correndo atrás da recuperação, porque ela muitas vezes salva o resultado da cooperativa. Os provisionamentos que a 4966 acaba ocasionando de forma inesperada, né? Principalmente no ano passado, mas agora nesse ano a gente ainda entendendo como ela funciona. E vamos lá. Só para contextualizar vocês aqui com relação à nossa proposta, né, que é bater papo acerca das soluções que a Nexum tem nos apresentado e que a gente está utilizando aqui de forma muito entusiasmada, tá? Eu me apresento aqui como representante do departamento jurídico e o Edilson é o nosso TI, tá? Foi ele que abraçou mais apertado lá o pessoal da Nexum e criou os caminhos, né, para que o sistema fosse de fato utilizado, porque a gente já assinava alguma coisa, né, Edilson? Correto. E nós acabamos trazendo outras funcionalidades, né, que estão sendo assim vistas por nós aqui, ainda no processo de implantação, com algumas já rodando, tá? Como é o protesto automático, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? Mas rodando com muita eficiência, com muitos resultados. Faz um overview para a gente disso. Faço sim. Bom dia a todos. Como o Diego bem colocou, né, e a Mari também, a gente já tem, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, com relação à cobrança. E a recuperação de crédito é um departamento que a gente gostaria que ele não fosse nem acionado, né? Quanto menos acionado ele for, melhor é para a cooperativa, melhor é para os resultados, enfim. Mas a gente fez, sim, algumas ações, identificamos que o Diego veio compor o nosso time aí, hoje como superintendente jurídico, né? Então, ele identificou algumas fragilidades no processo e que a gente tinha muita dificuldade para conseguir chegar, tipo assim, até numa... Nós sabemos, aqui são todas cooperativas, né, Mari? Aqui é tudo Sicoob. Nós sabemos São algumas cooperativas, dificuldades. pode não ser Sicoob, mas são 100% cooperativas, tá? A gente tem alguma dificuldade sistêmica com algumas alterações que o SysBR nos proporciona e que ainda precisam evoluir, né? E a gente precisa fazer o quê? Tomar algumas medidas para a gente, porque nós aqui na ponta nós precisamos ganhar tempo, nós precisamos resolver o nosso problema, né? Então aí nós procuramos a Nexum se tinha alguma solução, o Junqueira nos apresentou uma solução, e aí eu falei para ele, Junqueira, a gente precisava fazer algumas alterações nessa solução para ficar mais próximo do que as cooperativas precisam. Ele falou, cara, vamos fazer junto. E aí nós começamos isso junto. Então a gente foi moldando esse produto de uma forma mais amigável para as cooperativas. Então, assim, algumas ações que não tinham antes no programa foram inseridas, como a geração automática da planilha para envio de protesto, era uma coisa que não tinha, agora já tem. Algumas coisas que a gente foi pedindo para a Nexum, o pessoal foi moldando de uma forma que, assim, está super operacional hoje, está super tranquilo. Até essa parte operacional e como funciona, o Diego tem mais propriedade para contribuir aí. O Diego, fala um pouco para a gente sobre isso. Pois antigamente nós não enxergávamos a situação dos inadimplentes e dos pré-inadimplentes. Agora a gente está indo até para pré-inadimplência, né? Não dá para chamar de pré-inadimplência porque alguns irão ser adimplentes, mas alguns irão se tornar inadimplentes, né? Com o passar dos dias aí, com a chegada do vencimento, né? Nós começamos acho que vocês já viram aí, se tiver como apresentar, Mari, o Kanban com as raias do painel da cobrança. A gente não enxergava, então, as meninas da recuperação, elas tinham que diariamente extrair os relatórios, né, e levar aquilo para o Excel para analisar
inverter, né, virar de cabeça para baixo, qual é o maior devedor, qual é o menor devedor, qual é o com maior prazo, qual é o com menor prazo. Então, assim, era muito complicado você ter acesso à informação da sua carteira de inadimplência, né? E com a chegada, com a habilitação dessa funcionalidade da Nexon, a gente passou a enxergar dentro de um Kanban extremamente simplificado, né? Os momentos da inadimplência. E a partir, olha, aparece aí na tela de vocês, né? São essas raias que determinam o momento da inadimplência. Então, é de 1 a 15, de 1 a 6. No nosso caso aqui, a gente usa o painel de 1 a 6, tá? Para gerar o protesto automático. Então, aquele cooperado que ele ficou atrasado por 6 dias, no 7º dia, ele vai para o Kanban, para uma raia dessa, né? O cardzinho dele ali, com a parcela do contrato dele, com todas as informações dele, caem ali naquela raia, e um robozinho nosso vai lá, faz a extração de todas as parcelas inadimplidas, e a gente aciona automaticamente, aqui no estado de São Paulo, tá? O SEMPROT é nacional, que é a Central Nacional de Protestos, mas o SEMPROT SP especificamente, para que a gente realize o protesto, o encaminhamento desses casos automaticamente para o sistema de protesto. Isso, esse aproveitamento da ferramenta que já existia, tá? Com algum aprimoramento que a Nexon nos atendeu de forma extremamente rápida e assertiva, tá? Nós conseguimos um retorno, tá, de 35%, mais ou menos, dos casos do INAD 7 até o INAD 15. Então, eu fiz uma reversão, né, de quase 36% do INAD, pré-INAD 15, em razão dessa ação de protesto automático, tá? E aqui um ponto interessante, Diego, que você comentou, porque eu estou mostrando uma régua, a sua já é diferente. Então, é legal colocar que cada cooperativa vai ter a tua regra, né? Exatamente. E essa regra a gente vai compondo nesse Kanban. Então, isso aqui não está cravado na pedra, né? Não é algo que a cooperativa tem que se adaptar, né? Não, ela é extremamente moldável, né? Eu ia até comentar isso, que isso aqui é completamente configurável. Eu posso colocar aqui, sistemicamente falando, qualquer tipo de informação. A nossa, como bem o Diego informou, ela é diferente. A nossa, eu tenho de 1 a 6, o 7, o quadro, a etapa de 1 a 6, o 7, que é o protesto, e aí depois eu tenho aqui até 15, até 31, enfim, eu tenho vários outros quadros, né? E aí, nesses outros quadros que a gente vai fazendo essa movimentação. Essa melhoria, essa eficiência no recebimento, ela também se dá, porque assim, como a gente não tinha, o Diego vai falar um pouco mais sobre isso, mas como a gente não tinha métrica, a gente não tinha como saber, tinha que pegar uma planilha Excel para ver quem está atrasado, quem nós vamos protestar, nós não vamos protestar, isso acabou gerando assim, uma certa lacuna, né? E aí depois, com a chegada dessa ferramenta, que a gente consegue visualizar exatamente os 7 dias, o que acontece? Começamos a ter efetividade, por quê? Porque nós disponibilizamos, inclusive, para os PAs, o card de 1 a 6. Então, o próprio gerente da conta carteirizada, ele fala assim, opa, eu tenho um cooperado aqui que vai para cartório amanhã, ou que está inadimplente, que vai para cartório. Aí o próprio gerente fala para o cara, ó, vamos conversar, vamos tentar fazer alguma coisa, porque se for para cartório, vai complicar a sua vida, você vai ter que pagar as despesas cartorárias, tal. Então, vamos essa ação da gente, de termos essa visualização, trouxe um ganho anterior ao protesto. Além da efetividade do protesto, nós tivemos um ganho anterior ao protesto. Contribua aí, Diego. Isso gerou uma proação dos gerentes que não estavam acostumados com a cultura do protesto, né? Eram protestados casos específicos, e a gente ficava com o INAD aumentando e a carteira na mão do PA ali, e muitas vezes por
está correndo atrás de negócios, né? Porque o objetivo principal do nosso PA é estar atendendo o nosso cooperado. Claro que ele é responsável pela sanidade da carteira, mas ele também, o foco principal dele é estar atendendo, estar vendendo, estar fazendo negócio, né? E acaba que a recuperação fica, né? Essa cobrança, muitas vezes até para não gerar aquele desconforto, que depois a gente vai falar disso, né? Do desconforto da cobrança pós-inadimplência, né? E aí vem a cobrança humanizada, porque você ajuda a pessoa a não se tornar inadimplente, como a Mari bem apresentou ali anteriormente. O fato é que o gerente do PA, às vezes, o administrativo, não tem condições de ficar gerindo isso. Isso é uma responsabilidade da recuperação. A recuperação precisa dar retaguarda para que os contratos se mantenham adimplentes. Ah, não é problema meu. É sim. A reversão que a gente faz aí com a recuperação de crédito em tempos normais, ela é extremamente sadia. Vai sempre haver inadimplência, né? E a recuperação, ela é até bacana, porque de repente você não está num mês muito bom, não fez muito negócio, e você tem uma recuperação expressiva ali, aquilo ajuda nos índices, nos resultados. Mas, dentro da normalidade. Você pega um ano atípico, que nem nós estamos agora, de inadimplência altíssima, né? A gente precisa colocar a inteligência para trabalhar, não só a artificial, mas a nossa também, né? E encontrar meios aí de fazer com que os cooperados entendam que nós estamos ali para ajudá-los, né? E que a dívida não necessariamente precisa ser paga na sua integralidade, ou a parcela ser paga no seu vencimento, mas isso pode ser renegociado e tudo mais. E a Nexum trouxe para a gente essa janela realmente, né? A janela onde enxergamos todos os cards, todos os cooperados em cada uma das etapas e podemos adotar algumas ações, como a gente está fazendo aqui para acontecer em fase de teste já, mas para acontecer do final dessa semana para o começo da semana que vem, tá? É o NXApp. A gente vai configurar essa tabelinha que vocês estão vendo aí para um pré-INAD. Então, todos aqueles casos que estiverem chegando numa data que a gente vai determinar ainda, 6 dias antes do vencimento, 3 dias antes do vencimento, né? Para que o cooperado receba um aviso. Olha, seu contrato vai vencer tal dia. Eu, particularmente, quando recebo isso de alguma instituição, fico muito contente, porque não é raro que eu esqueça de pagar alguma conta, né? E aí, a fatura do cartão de crédito, putz, esqueci. No mês que vem você vai pagar juros, você fala, nossa senhora, podia converter isso né, numa saidinha, numa lanchonete, né, numa cervejinha, né? E a gente fica chateado de pagar. Então, é um dever da instituição fazer com que o cooperado se sinta também protegido, tutelado, né, por ela. Então, eu acho que essa cobrança preventiva, né, que não é uma cobrança preventiva, é um aviso para que ele não se torne inadimplente, vai ser muito bacana. E depois venceu. Vamos lá, Mari. Não, tem duas perguntinhas aqui do pessoal que acho que é legal se vocês puderem responder, né? O Moisés está perguntando se a cobrança de vocês é centralizada no CCS. Vocês têm a centralização? Nós temos a cobrança pelo CCS, tá? Nós assinamos, eu não vou saber te falar especificamente qual é o módulo de cobrança, mas a gente usa uma cobrança do CCS, só que na prática ela é para a gente evidenciar depois em auditoria que nós temos uma ação de cobrança. Tá. Depois também aí, se o Moisés quiser, a gente faz um bate-papo de vocês com ele, sim, né? Sim. E a Natália está perguntando se o sistema possibilita integração com o Serasa. Daí eu não sei se aí vocês têm, mas eu também posso ajudar aí com isso, né? Nós não. O Edilson acho que vai falar por mim aqui. Nós não temos essa integração com o Serasa, tá? Mas assim, o sistema permite que nós façamos integração com várias plataformas. Inclusive, Mário, eu já aproveito que tem uma outra pergunta aqui que está super, que faz super sentido, da Alessandra,
que é como é alimentada as informações desse sistema. A atualização é diária. Super importante essa pergunta. Tem uma automação, tá? Tem um robô que a Nexum desenvolveu, que a gente agenda ele para rodar às 6h30 da manhã. Então, todo dia ele abre o SysBR, baixa as tabelas e importa para dentro importa para o NX-Copy, tá? Então, essa ação, ela é automatizada. Quem tem o usuário RPA, o usuário robô do SysBR, já tem essa possibilidade de configurar para que isso seja automático. Você faz uma agenda no Windows, né? Você faz um agendamento de tarefa no Windows, que aí o Windows vai rodar uma aplicação. Essa aplicação, que é essa automação, esse robô, o que ela faz? Automaticamente ela entra no SysBR, insere as credenciais, abre os módulos onde são necessários buscar as informações, baixa as informações para a máquina e sobe essas informações já diretamente no NX. O lado positivo dessa automação, só complementando, é que quando eu subo a informação, ele já olha, por exemplo, está no INAD 6, pagou. Eu já tiro ele da minha régua. E eu já dou como um ganho, esse cooperado ele não está mais na régua de cobrança, então ele não é cobrado de forma duplicada. Então, isso acontece, nos ajuda também a tecnologia ir ajudando para que a gente realmente, ele pagou, ele não entra mais na minha régua de cobrança automatizada, né? Então, se eu faço isso diariamente, todo dia ele vai substituir, ele vai olhar. Se ainda consta, então ele já vai colocar na coluninha correta lá do nosso Kanban, para que realmente esteja 100% ok. O Mari, E a questão do... Pode falar, Ele anda Diego. também. Ele anda também, né? Ele anda entre colunas. Então, eu atualizei hoje. Hoje o cara estava com 6 dias de atraso, por exemplo, né? Então, ele estava no quadro de 1 a 6. Amanhã, ele foi para protesto. Como a nossa configuração é 7 dias protesta, então ele deixa a etapa de 1 a 6 e já entra na etapa do 7º dia, que é protesto. Então, conforme eu vou atualizando diariamente, ele vai caminhando entre as colunas. eu estou vendo uma pergunta aqui do Caio César, tá? Eu não sei de cooperativa que ele é, mas ele fala: nossa cooperativa aderiu ao protesto automático, mas estamos tendo problemas para efetivar os protestos. O Caio, nós também aderimos e estamos aderentes, mas não estamos utilizando a ferramenta do CCS, porque ela não nos dá controle sobre o protesto automático. Tá? Nós criamos, junto com o anexo, um sistema para realizar o nosso protesto automático, com segurança, porque no momento em que os casos são encaminhados para o SEMPROT, nós fazemos o bloqueio do contrato, né, para que o contrato não seja pago e ocorra um protesto depois do pagamento, que era a insegurança que nós tínhamos com essa ferramenta do CCS, tá? Nós estamos até aderentes lá, mas nós não utilizamos a ferramenta porque eles não nos deram, inclusive tem uma conversa nossa aqui com eles, né, que eles não nos deram segurança para, inclusive, do retorno dos casos que tinham sido levados a protesto. Então, a Nexum nos trouxe essa possibilidade, tá? E de uma forma, inclusive, bem mais barata, porque o sistema, ele acaba saindo mais em conta do que eu pagar R$ 9,90 por protesto, no caso do protesto do CCS. Eu acho que era isso que você estava se referindo, tá? Se for, tá respondido. Legal, legal. Eu acho que assim, tem mais a pergunta da Lorraine, a gente acabou já respondendo, né? O Edilson já acabou respondendo, que era a integração com o SysBR, ela é feita via RPA, né? O SysBR, a gente busca a informação, traz a informação em tempo real, então sempre está atualizado e a gente faz isso de uma forma em massa, né? Ô, Mari, E aí, Oi, Edilson. na continuação da pergunta da Lohane, ela disse se é possível manter um sistema de relacionamento com associado. Sim, esse aí o NX-Cop faz, tá? E a gente, inclusive, usa aqui, que a gente faz prospecção, a gente registra visita,
Esse sistema aí também, ele já está bem completo, bem avançado, tá? É como o tema aqui era falar mais sobre a cobrança administrativa, né, a recuperação de crédito, a gente focou mais na cobrança, nesse tema. Mas, Lohane, sim, tá? Depois você conversa com o pessoal da Nexo aí, eles têm uma plataforma já pronta e funcionando de uma forma bem robusta para ajudar no atendimento ao cooperado lá, tá? E uma outra pergunta aqui, que a Lohane fez também, a Lohane tá participando bastante aí, legal. O sistema faz protesto apenas com 7 dias? Não, isso aqui foi nós que determinamos. Nós tem uma CA da nossa diretoria que determinou qual é o prazo para envio para protesto. Então, no nosso caso aqui, foi determinado que sejam 7 dias. Mas você que cria da forma como você tiver normatizado aí na tua cooperativa, no teu negócio, né? E você que determina aí como que você quer que esse protesto ocorra. Pegando o gancho aqui, tem uma pergunta da Flávia, né, que se nós realizamos o bloqueio depois do protesto. Na verdade, não. Nós precisamos realizar o bloqueio antes do protesto, para que ele não pague. É até incongruente, né? Você fala assim, eu vou bloquear o contrato, mas e aí a teimosinha, eu não vou receber? Nesse momento, nós estamos encaminhando para o protesto, é melhor que você não receba, porque senão você vai ter que fazer um trabalho extremamente árduo de estar identificando todos os casos que pagaram e estar tirando eles do protesto. Se você fizer a retirada do apontamento, você vai gerar custas, e aí você não tem como, eventualmente o cooperado não vai ter saldo, ele já está com saldo negativo, você não vai ter como lançar essas custas para ele, tá? Então a gente achou melhor aqui realizar o bloqueio no 7º dia, antes da tabela ser encaminhada para o SEMPROT, o sistema realiza, o robozinho nosso, inclusive, a gente está desenvolvendo, está semiautomático isso, mas nós fazemos o double check, né? Manualmente, depois alguém vai lá fazer a checagem disso tudo. Não são muitos casos por dia, então dá para controlar. Mas nós não realizamos o protesto do contrato aberto. O contrato é bloqueado e depois ele é encaminhado para protesto. Legal. O Wesley fez uma pergunta que ele usa Prodaf, ele deve ser uma cooperativa independente, ele usa, em vez de usar o SISBR, ele usa Prodaf. No caso da Prodaf, ela funciona do mesmo jeito que o SISBR, tá, Wesley? Por quê? Porque a Prodaf também não tem API de integração. Então, ela vai funcionar com robô. Eu vou buscar informação na Prodaf, vou trazer, vou alimentar o Nexscope da mesma forma, tá? E vai ser via RPA do mesmo jeitinho, tá bom? E nós temos cliente hoje usando Prodaf, tá? Então, dá para fazer do mesmo jeito. E aí veio mais uma pergunta da Mariana, que ela fala sobre a retroalimentação no SISBR, né? E também é possível, tá? Da mesma forma que a gente traz a informação do SISBR, a gente pode retroalimentar com o RPA também. Hoje também a gente já tem cliente retroalimentando o SISBR para vocês não terem que fazer em duplicidade. Então já está acontecendo. Então a gente consegue fazer da mesma forma, tá? Então, É uma via de duas mãos, né? É uma via de duas mãos, é isso mesmo. Ele que Daí acho que a realmente gente conversa. Até se você me permitir, eu vou invadir um pouco o Claro. campo do Diego para trazer um negócio que a gente está implementando a partir da semana que vem, que eu acho que é uma dificuldade, um desafio de todas as cooperativas, que é o envio de informações ao escritório de cobrança. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma daquelas colunas para que o escritório de cobrança vai ter visualização. Então, ele vai acessar a plataforma Nexo e ele vai visualizar só aquela etapa, né, aquela coluna dos cooperados que foram direcionados para ele realizar a cobrança. E aí, ali ele consegue fazer o quê? Ele consegue pegar todas as informações do cooperado, entrar em contato com o cooperado, ele consegue registrar follow-ups, consegue registrar ações. Eu liguei para o cooperado e nós fizemos um acordo tal, e ali já consegue subir minuta, já consegue várias ações, ele já consegue fazer direto ali, sem precisar utilizar uma outra ferramenta que a gente usa, que é o C5, como chama, Diego? Me O ajuda a lembrar. GR5. GR5.
que acho que a maioria das cooperativas utilizam isso. Então, o Diego pode falar um pouco mais sobre isso também. Fala para É, nós, Diego. o nosso projeto aqui é usar a Nexon, né, como plataforma fundamental para acompanhamento dos casos na cooperativa. Porque você tem ela funcionando lá desde o cadastro, né, até a recuperação e o desligamento, né, e continua com todos os registros aí operantes, tendo essa funcionalidade de poder registrar os follow-ups, né, e além disso, o card inadimplente, conforme ele vai evoluindo naquelas raias, né, naquelas colunas, ele vai chegar numa coluninha ali que ele vai cair diretamente para os escritórios ou para o escritório credenciado que atende, né, que vai atender aquela região, tá? Então, é uma funcionalidade que a gente vai pôr para funcionar muito em breve, tanto para cobrança administrativa como para cobrança judicial. Então, nós entendemos que a Nexum traz uma solução completa, de ponta a ponta, né? Tanto para utilização dos elementos do CARD, como para rastreabilidade disso tudo, depois para evidência, auditoria e tudo mais. Sendo importante dizer que as informações que constam do CARD, elas vão ficar disponíveis para o escritório, para ele não precisar fazer um segundo acionamento da cooperativa, que a gente tinha um problema, um gargalo aqui, terrível, tá? Que a recuperação de crédito, uma hora, as meninas estavam trabalhando só para os escritórios de cobrança. Falei, pera um pouquinho, nós estamos trabalhando para o escritório está trabalhando para a gente, né? Chegava lá uma proposta de acordo, o cara não sabia o valor, nós não temos segurança para deixar que os escritórios utilizem um usuário do CISBR em nome da cooperativa, né? Nós não permitimos isso e fizemos com que esse card contivesse todas as informações para que o escritório possa acionar essa informação com 2, 3 cliques, né, sem precisar entrar em contato aqui com a recuperação. Então, eu tenho todos os contratos vencidos, todas as parcelas dos contratos, os que não estão vencidos, tem uma página do associado. Então, é muito completa a informação dentro do card. Até depois a Mari podia elaborar um material aí, passar para os participantes, Mari, mostrando, né, como é que você vai ampliando as informações ali conforme você quer, né? E isso tudo fica disponível para agilizar as ações de cobrança. O cara do escritório falou para mim, falou, pô, Diego, fantástico, né? Porque toda vez eu tenho que ligar aí, ó, atualiza para mim, ou mandar um LECOM, né? Ou mandar um e-mail solicitando atualização. Isso tudo demora. E essa informação constante do CARD, ela foi alimentada no começo da manhã aqui. Então, o que tiver lá no CISBR vai ser a informação que vai estar constando no CARD, vai ser o valor da dívida, da parcela que vai estar constando no CARD. É isso, né, Dilson? Sim, é isso mesmo. Ó, temos mais duas perguntas, nós vamos responder essas duas perguntas para a gente chegar, a gente está chegando aí no nosso finalmente, né? A gente, conforme a gente combinou nos outros cafés, aí a gente vai terminar certinho, mas a gente está super à disposição, enquanto Nexo, eu tenho certeza que o Diego e o Edilson da Crédito Iguaçu também, né? A Lorraine fez mais uma pergunta: se o RPA tem custo adicional. Quando você compra o módulo de cobrança no Nexcop, ele já vem com alguns RPAs. Aí a gente precisa entender o seu cenário, Lorraine. Então, se você quiser me chamar aí logo depois, a gente entende o seu cenário e a gente consegue conversar sobre isso, tá? Meu contato já está no chat, tá bom? Então, tá lá meu telefone, fiquem à vontade de me acionar, mandar um WhatsApp, que a gente vai pôr um especialista aí para conversar com vocês e entender o cenário de cada um, tá? E a Flávia fez uma pergunta da integração com as plataformas que consultam números adicionais. Isso é possível, tem plataforma hoje que a integração é via API, a gente precisa entender qual a plataforma que você usa para ver como que a gente vai fazer a integração, mas é possível, tá? Qualquer outra plataforma que tenha API ou que a gente consiga integrar via RPA, é possível a gente conversar com qualquer outra, tá? Tem clientes nossos que conversam com ferramentas de URA para já fazer a ligação
do sistema. Tem clientes nossos que faz a ligação via WhatsApp já de dentro da plataforma, também é possível. A gente tem uma solução para isso. Tem cliente que consulta Serasa ou outro birô qualquer, é possível. Essas ferramentas que trazem, aí tem várias no mercado, né? Que buscam telefone, contato, outros contatos do cooperado também é possível, tá? Então, qualquer integração, como o Edilson falou, a ferramenta está aberta via API ou via RPA de fazer qualquer integração, tá bom? Ô Mari, a gente falou bastante aqui do que a gente tem agora, tá? Mas o Junqueira me apresentou uma funcionalidade que já existe aí dentro da plataforma de crédito, tá? Que é um sistema de IA que aprova automaticamente determinadas alçadas, conforme for definido, para aprovação de crédito mediante conversa de WhatsApp. Então, ele usa o NXApp e a plataforma da Nexum para conseguir fazer essa negociação, tá? E eu não sou do crédito, eu sou da recuperação, e fiquei, assim, extremamente tentado com essa oportunidade, tá? Aquilo, nós precisamos atender melhor, de forma mais humanizada, mas usando as ferramentas que a gente tem, hoje é IA, né? Então, eu peguei no pé do meu dinossauro atualizado, que é o Edilson, que é um crânio, o mestre da informática aqui, né? E nós estamos entusiasmados e aí vislumbrando uma possibilidade muito interessante, né? Que é de trazer a inteligência artificial para conversar com os devedores e já propondo medidas né, soluções ali para parcelamento, para pagamento à vista. E então o cenário aí que a Nexo nos trouxe é muito promissor. Ô, Diego, hoje a gente tem 3 agentes já pronto para trabalhar com vocês, né? Que é o agente de crédito, o agente de cobrança e um agente de risco, que eles estão todos interligados, né? Porque o agente de risco, ele vai para o mercado, olha a situação daquele cooperado, ele vai olha para dentro da cooperativa a situação e ele traz uma informação assim, esse cooperado pode ser um risco futuro. Então, ele ajuda, inclusive, no que a gente chama de preventiva, né? Ele pode ajudar. E fora outros agentes que a gente pode construir para cada cooperativa, dependendo da necessidade. Então, hoje a gente tem uma célula de IA aqui dentro para ajudar a cooperativa a pensar e de forma segura, né? Porque quando a gente fala de IA, a gente tem que tomar muito cuidado com a segurança, né? Não dá para a gente usar, principalmente no mercado de vocês, não dá para a gente usar uma IA aberta, não dá para a gente usar dados de fora, não dá para a gente levar dados do cooperado para fora. Então, a gente tem que fazer isso de uma forma extremamente segura. E é esse cuidado que a gente tem com a nossa célula de IA, né? Trabalhar sim, IA é uma realidade e ela vem para contribuir muito, mas de forma segura, né? Não, a gente está super querendo. Legal. Só para a gente finalizar, eu queria... Oi? Oi, Edilson, pode falar. A gente tá bem entusiasmado e envolvido nisso, né? E a gente está, assim, muito próximo do pessoal da Nexum na questão do desenvolvimento, que a gente, como é uma atividade comum para todas as cooperativas, principalmente a cooperativa do Cicobi, que é o segmento que a gente atua, eu acho que faz muito sentido essa parceria com a Nexum, deles estarem, peraí, vamos adequar para a realidade das cooperativas que a gente pode levar para um universo maior de cooperativas. E até falando nisso, o meu contato aqui, o meu e-mail aqui no chat, o Diego também deixou o dele, tá? Para a gente trocar figurinha, trocar informação, fazer esse benchmark aí, que eu acho que é muito saudável isso para o nosso ecossistema, né? Porque, assim, o nosso ecossistema de cooperativas, ele tem um concorrente sério, que são os bancões, né? Que são os bancos comerciais, e a gente tem que ter essa união entre nós para a gente conseguir ter uma entrega melhorada para o nosso cooperado, que é a principal razão da gente existir. Legal. E aí eu queria, para a gente finalizar, de forma bem rapidinha, 1 minutinho aí, a gente já passou 5 minutos do nosso tempo,
mas se vocês pudessem deixar aí uma fala final para quem está nos assistindo, tanto o Diego quanto o Edilson, no sentido de o que vocês poderiam dar de conselho aí para quem está nos ouvindo, a gente pensando nesse universo que a gente está vivendo hoje, em resoluções vindo para nortear aí as cooperativas, toda a auditoria que é feita pelas centrais, pelo próprio CCS. Então, um minutinho aí para vocês darem o que vocês dariam de conselho aí para quem está nos escutando. Disso? Não, beleza. Gente, uma coisa que é importante, tá? Vocês puderam observar aqui no papel de parede da Nexo, ela tem um selinho ali no canto embaixo, ali, ó. E aquele selinho é valiosíssimo, tá? E é da ISO 27000. Isso é muito importante para o nosso ambiente, cara. Quem tem essa certificação, tá? E a Nexum, por trabalhar, por operacionalizar dados das cooperativas, é muito relevante, é muito importante essa certificação que eles possuem, tá? E assim, tudo que no nosso ambiente, com relação à auditoria, nós sabemos disso, a gente passa por... eu acabei de responder agora uma do Scope 128, quem é do Cicobi deve ter passado por isso agora também. Tem muitos pontos lá falando sobre isso, sobre vazamento de dados, sobre onde armazenar dados, né? A gente tem um outro cenário que nos impactou bastante, que é a 4966, que trouxe lá alguns impactos para nós. Nós tivemos, para dar um exemplo rápido, finalizando, nós tivemos um caso de um cooperado que tinha uma operação robusta conosco aqui, totalmente adimplente, um cara bom, assim, seguia, realizava os pagamentos de forma correta e tal. Ele teve um problema minúsculo em outra instituição, e isso acabou trazendo para a nossa também, e levou um provisionamento e trouxe uma dificuldade grande para todos. Então, o nosso mercado está muito insalubre, né, Diego? Esse mercado Sim. de crédito está muito insalubre. E a gente precisa de ferramentas para a gente ter um controle mais como é que eu posso dizer? Um controle mais rígido, mais positivo de todas essas informações que a gente trafega. Eu acho que é isso aí. O Edilson já falou tudo. E assim, conselho, procurem a Nexum, que eles vão entender a necessidade de vocês, né? Aqui com a gente, eles fizeram até um mapeamento de tudo que a gente tem para trazer outras soluções e vão, com certeza, se eles não puderem atender, eles vão chegar mais perto daquilo que é possível chegar para atender. Obrigado a todo mundo, obrigado Mari, Edilson. Não, nós que agradecemos aí, Edilson, Diego, né? A equipe da Nexo realmente agradece de coração a participação de vocês. Nós vivemos o mundo das cooperativas, né? A gente realmente está no nosso DNA aí, o DNA. cooperativismo, e a gente pode contribuir sim. Às vezes a gente nem vai ter uma solução para dar nexo para ajudar, mas a gente quer realmente apoiar as cooperativas, procurando o que é melhor. Então, nós estamos super à disposição. Meu contato está no chat, então fiquem à vontade de me acionar. Quero dizer que em breve a gente vai ter mais um café com performance, com conteúdo bastante relevante para vocês, né? E se vocês entenderem aí que tem algum conteúdo que era legal a gente trazer, também manda para mim no meu WhatsApp, que a gente vai buscar e trazer no Café com Performance esses conteúdos que são importantes para vocês, tá bom? De novo, Muito queria agradecer a obrigado, todo mundo pessoal. que Deixei está o aqui. contato Muito aqui, meu do obrigada. Diego. Qualquer coisa, manda e-mail para a gente, tá? A gente está aqui à disposição para trocar figurinha, trocar ideia e fazer o nosso ecossistema aí ser mais forte, mais sólido. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, obrigado.